Olá, sejam todos muito bem-vindos ao 5º episódio do Podmus, um podcast onde a música conecta tudo e temos aqui a música como ponto de partida para diálogos que vão além das notas e das melodias. Aqui o cérebro pensante e criativo encontra a harmonia da música para criar pontes, despertar ideias e promover integração. E o nosso convidado de hoje é um músico e ele é violinista, maestro e idealizador de vários festivais de música no nosso país. Nada mais, nada menos do que Jean Reis. Seja bem-vindo, Jean. Muito obrigado, um prazer estar com vocês aqui. E vamos lá ao que nos aguarda hoje. Vai ter muito papo aqui, que você tem muita história para nos contar e a gente está bem... Esse é o problema, é pouco tempo. É pouco tempo, a gente vai ter que administrar. Jean, você é violinista, é maestro, né? É reconhecido por seu trabalho como diretor artístico de festivais, mais de 80 festivais de música no Brasil. Mas antes de falar sobre esse seu trabalho, eu gostaria que você nos contasse como é que foi seu início na música. Lá no comecinho? Atrás, lá nos primórdios. Bom, todo mundo tem mãe que se preocupa com o que os filhos vão ser na vida. E a minha mãe, logicamente, não era diferente. Ela entrou na sala do diretor da escola onde ela trabalhava, quando um dos professores estava tentando vender um violino para o diretor. Quando o diretor fez uma proposta dizendo que ele compraria contanto que os filhos dele estudassem violino, minha mãe disse, então eu tenho mais um aluno. Esse aluno era eu, e minha mãe me comunicou que eu iria estudar violino. Nessa época eu já tocava trompete, que era o meu instrumento que eu tinha escolhido a princípio. Mas nesse caso eu me apaixonei pelo violino, na vontade de fazer minha mãe feliz, porque eu tocava violino, e ele acabou sendo o instrumento que me abriu muitas portas. Então esse foi o começo de tudo lá no Rio Grande do Sul, no IACS, numa escola onde meus pais trabalhavam e onde eu nasci e vivi até os meus 17 anos. Daí vim para São Paulo e daí a história é o restante. Andou, né? Então você começou como trompetista? Na verdade eu queria estudar anos? saxofone, mas meu pai... Não, saxofone não, porque o saxofone é um pouco limitado, você não pode poder tocar em orquestra, ele tem um segmento de música mais na linha popular. Escolhe um instrumento que você possa fazer as duas coisas se você precisar. Então, pensei um pouco que eu gostava de trompete e quando ele me deixou fazer trompete, eu corri na casa do diretor do departamento de música e pedi para reservar um lugar para mim nas aulas de trompete. E foi assim que começou. Então, no Rio Grande do Sul, até os meus 17 anos, meu instrumento era trompete. Então, tínhamos lá o que foi conhecido na época como trio metal. Viajamos bastante, tocamos muito, viemos até inclusive para São Paulo na época como adolescente, antes de vir para cá aos meus 17. E depois quando eu vim para São Paulo, então achei que onde eu estava tinha muito trompetista e pouco violinista. Então eu vou pelo lado do violino e foi o que aconteceu. E hoje em dia é o contrário, né? Hoje é o violino, quer dizer, o violino foi o que realmente onde eu abracei profissionalmente. Eu quis dizer, assim, tem muito mais violinistas que trompetistas, né? Hoje a história é diferente, mas também dependia do lugar onde eu estava. A banda a banda sinfônica na escola era bastante forte, né? Isso lá no IACS? Não, isso aqui em São Paulo, no antigo IAE. E depois, mais tarde, eu tive a chance de poder organizar a primeira orquestra da instituição, e onde a história começou a mudar um pouco. Então começamos a ter muito mais cordas e hoje a história já é outra, né? Não somente lá, mas em todos os lugares. A nossa situação como aprendizado no Brasil hoje, quem vive hoje, os adolescentes de hoje, os jovens de hoje, talvez não tenham ideia da facilidade que é estudar hoje, né? Com toda a tecnologia à disposição, mas não só isso, com os professores à disposição. Hoje nós temos um corpo de professores no nosso país em número muito maior e muito melhor preparados do que na época em que eu era adolescente, né? Se você tinha que conseguir uma partitura, você tinha que atravessar a cidade para poder conseguir cópia ou demorar um tempo para poder a partitura chegar, para você ter uma cópia para poder estudar a partitura, né? Hoje você abaixa no seu celular e está tudo hoje certo. Não tem absolutamente nada a ver. Além de você poder escutar todos os intérpretes, todas as performances que são feitas, né, globalmente. Então, quer dizer, a informação é uma coisa fora da realidade, né? Do que a gente pensava naquela época. Sim, era uma luta para conseguir uma partitura. Eu lembro disso. E você começou com trompete, depois foi para o violino. Então, você estava sempre entranhado ali na música. Sua família tinha alguém que já trabalhava
com Não, música? na minha família, na verdade, eram amantes da música. Meu pai admiradores. dirigia... eu esqueci de contar um episódio aí. Meu pai dirigia a fanfarra, a banda que desfilava 7 de setembro, e tinha os metais e a percussão. Quando eles começavam a ensaiar lá no colégio, que eu morava dentro do terreno do colégio, eu pegava uma lata de cera parquetina, que quem é da minha idade vai lembrar que isso existe, hoje não se usa mais, fazia 2 furos, colocava um cordão, e pegava dois pedaços de madeira, fazia de baqueta e ficava ao redor da casa. Minha irmã ficava muito chateada com isso, pediu para meu pai para me levar para fazer parte do ensaio da banda, pelo menos. Meu pai achou que era interessante, me deu um pequeno tarol, e daí era o meu sonho do ano. Eu esperava mais para o 7 de setembro do que pelo Natal. E logo em seguida eu comecei a me dar muito bem naquilo. Meu pai me deu o primeiro tarol de nylon, né, de pele de nylon da cidade, com uma esteira larga. Então tinha um momento na frente do palanque do prefeito que ficavam os metais tocando, um bumbo e eu improvisando no tarol. Aquilo era o céu para mim, até hoje com a percussão, quando eu tenho que fazer qualquer coisa com a percussão, especialmente com orquestra de jovens, eu tenho essa chance de poder ir lá e tocar um pouco com eles. Eu adoro uma caixa clara, né? Eu era do Clube dos Bravadores que tinha fanfarra também. Eu então. era mascote, meu pai era diretor, né, do clube. Olha isso. Eles me deram um bumbo, eu não achei aquilo legal, eu queria uma caixa. Só isso, a caixa tinha mais conteúdo. Dava para explorar mais. São coisas que marcam, né? É isso. Uhum. E aí você foi estudando música, sempre, né, ali envolvido. E você já sabia que era com isso que você queria trabalhar? Não, pois então, como você perguntou da minha família tocava, naquela época, né, era mais comum se ter acordeon em casa, né, que não tinha piano, tinha acordeon. Então tinha acordeon e daí apareceu na minha vida um outro coleguinha, amigo, que era sobrinho do meu cunhado na época, que ele tocava violão, me ensinou 3 posições, claro, né, tônica, subdominante, dominante, você toca tudo, né? Então comecei a tocar as músicas que eu queria, com uma guitarra que meu pai tinha ganho de presença lá de quem, que ele era professor, então, mas era a mesma coisa que violão. Então, o violão e a guitarra ficavam lá para eu poder ficar tocando e improvisando as coisas que eu queria. E a minha irmã mais nova, ela colecionava pela Abril, acho que o nome da coleção é Clássicos, alguma coisa assim. Mas vieram todos aqueles discos importantes da história da música. Então, com uma idade precoce, eu comecei a escutar as sinfonias, os concertos, as obras importantes da história da música, porque, logicamente, era uma seleção do que é importante para a história da música, e, sem querer, essa coisa começou a fazer parte esse som começou a fazer parte do meu... Sua rotina. Da minha rotina e da minha biblioteca mental, digamos assim, né? Então, quando eu vim para São Paulo, anos mais tarde, né? Décadas nem tanto, mas muitos anos, que eu comecei a tocar em orquestra, eu comecei a me sentir em casa. Eu já conheço isso. Eu já conheço isso também, né? Porque na fase da infância e adolescência, eu escutava aquilo. Então, aí já vai o repertório estava criado. Estava né? na cabeça, né? Tava na cabeça. Então, aí vai uma observação para os pais, para quem tem crianças em casa, nunca subestime o que a criança vai poder fazer com a informação que você concede para ela. Muitas pessoas falam, mas música erudita é chata, as pessoas não gostam, não conhecem. Não, a gente não subestima. Né? Porque eles não têm a chance de ouvir. Na hora que você entrega na mão de um adolescente com talento aquilo que ele vai saber que tem qualidade diferente ou que ele pode conhecer, a gente não sabe onde ele vai poder chegar, né? Eu não vou citar nomes, mas nós temos passados aí pelo festival vários nomes da nossa música no país que passaram pelos festivais, um deles, né? Eu lembro que o pai de um violista importante da nossa sociedade musical perguntou, maestro, será que dá para comprar uma viola para ele? Mas não comprou ainda por quê? Está muito claro. Hoje ele está aí, é um dos líderes na sua área, e vários outros instrumentos que estão representados por profissionais que passaram pelo festival ainda novos, e de crianças que a gente viu
começarem na música, né? Hoje é muito bom estar na cidade, porque eu já sou mais do que idoso há alguns anos, então já tenho a oportunidade de poder ver as pessoas adultas atuando profissionalmente, e eu as vi como bebês, algumas delas, né? Então isso é muito gratificante. Na verdade, eu estou numa fase da vida que essa palavra gratidão é muito forte para mim. Eu só tenho a agradecer plenamente. Eu vivo falando, se a minha vida cessar amanhã, eu saio daqui feliz. Satisfeito, porque não é que eu não tenha ambição de fazer mais coisas, mas é bom que a gente lembre que a gente precisa estar buscando o estado de espírito. A felicidade não tem preço. Então, todas as coisas que aconteceram na minha vida profissional, pessoal, elas foram direcionadas para que chegasse no momento em que todos esses momentos juntos criaram um presente que me deixa absolutamente satisfeito. Então, se eu puder ajudar algum estudante a poder achar esse clima de vida, esse estado de espírito, é aí que a gente vai trabalhar. Daqui a pouco a gente vai entrar nessa questão dos festivais, que eu acho que é o ápice aqui desse momento, né? Não vou nem dizer que é uma entrevista, é uma conversa, um bate-papo, né? Mas antes eu queria que você falasse, você veio para São Paulo e aí em algum momento você, né, foi para formação do curso superior. Fala aí, como é que foi esse caminho? Bom, o curso superior é uma coisa interessante, porque eu vim para São Paulo não para fazer música, né? Eu vim para fazer teologia. Mas no segundo ano que eu estava aqui, o diretor do departamento de música que eu estava lá, para quem conhece, o Edmilson Costa Júnior, pediu para que eu lecionasse violino também. A professora Berenice Lide, que foi uma irmã para mim, muito importante na minha vida, e ela então me integrou como um assistente dela. E logo em seguida ela foi esperar a primeira filha dela, a Claudinha, depois em seguida a Suzy, e nesse momento eu fui substituí-la. E daí eu notei que tinha um grupo de violinos, um grupo de instrumentos. Então, com o grupo que tinha, eu pensei, dá para montar um grupo aqui. Fiz o primeiro arranjo do que foi, então, a orquestra do IAE. Então, nessa época, eu ainda estava fazendo teologia. E aí eles pediram para que eu continuasse fazendo o trabalho da orquestra. Eu disse, não dá tempo, eu não consigo fazer isso aqui. Então, isso vai ser parte de um trabalho seu. Bom, aí mudou de figura. E me enviaram para poder fazer cursos de música. Aliás, antes disso eu entrei na Orquestra Sinfônica Jovem. Na época o maestro ainda era antes da formação da Orquestra Juvenil. Então, lá começou o trabalho da orquestra como jovem e logo em seguida com a Orquestra Juvenil. E nesse rastro vieram os festivais de música, Campos do Jordão, e no Festival de Teresópolis, onde o professor Alberto Jafé, pai do meu querido amigo Marcelo Jafé, ele dirigiu o festival de música lá. E nesse festival eu decidi que eu não podia mais perder tempo para que ele me falou. Olha, você tem agora para você decidir se você quer ser músico ou não. E nessa linha, eu decidi que eu iria dar uma chance para o violino. Então eu deixei de ir às aulas e ficava estudando a manhã inteira, porque se eu voltasse ao trabalho, alguém ia me encontrar. Então eu faltava às aulas porque era responsabilidade minha. Passaram semanas, ninguém veio me procurar por causa das aulas. Eu fiquei estudando. No final do semestre eu comuniquei então ao meu chefe na época, o professor Costa Júnior, que eu iria fazer música. Ele falou, mas aí você não pode ficar no colégio. Bom, resultado, eles estudaram a situação, me deixaram... Não existia esse curso. Não existia lá, né? Eu ia fazer fora. Então, eles resolveram me contratar como funcionário, porque eu fazia o trabalho da orquestra, né? E lecionando no colégio. Então, eu tive uma carteira assinada com salário, me deixaram morar no colégio com a refeição, roupa lavada e tudo mais, né? Toda a estrutura. E, ao mesmo tempo, eu já estava tocando nas orquestras. Então, naquela época, como jovem, eu estava bem ancorado, né? Isso estava no seu segundo ano já estava no início do quarto, né? Quarto ano. Estava no final do curso já. Então, nessa época, eu fui para aula, eu falei para o professor Jafé, Alberto Jafé, que eu iria dar uma chance estudando aquela semana, como eu deveria mesmo, né? 3, 4 horas por dia, estudando para valer. Mais do que isso na época. Então, fui para a aula e não falta nada.
Eu fiquei muito pensativo. Fui na segunda semana, a mesma coisa. Eu cheguei para o professor, não faz uma diferença aí? Ué, você não notou? Daí, eu notei. Bom, então... Eu passei o semestre assim. Então, essa foi o meu turning point, onde no final do ano, daí eu voltei para Teresópolis, depois comecei a me preparei para o vestibular e comecei a fazer faculdade de música. E daí, quando eu terminei a faculdade de música, quiseram me empregar no Rio? Não, aqui em São Paulo. Em São Paulo. Teresópolis. O que tem em Teresópolis é um festival de música. É um festival de música que ele tá. dirigia lá em Petrópolis, durante o mês de janeiro, né? Aí, quando eu voltei para São Paulo, fiz o vestibular, comecei a faculdade e, no final dela, quiseram me dar, então, um emprego no próprio IAE para continuar meu trabalho ou ir para Curitiba para cuidar do departamento de música da Escola Central em Curitiba. E daí eu falei, não, no Brasil, eu com faculdade de música fico meio fragilizado, né, profissionalmente. Eu vou para os Estados Unidos fazer mestrado, mas como é que você vai? Eu não sei, mas eu tenho que ir. Então, conseguiram um visto para eu ir para a Andrews University. Só que é uma universidade da mesma instituição. Da mesma instituição, né? Mas só que era só o visto, eu não tinha nada financeiramente coberto. Aí me foi dito para eu ir para a Califórnia, que o mercado era melhor. Fui para a Califórnia em vez de ir para Michigan. Chegando lá, procurei uma universidade e a pessoa que fazia a tradução, porque eu tinha aprendido inglês sozinho, então eu tinha uma tradução me ajudando no início. E quando eu vi lá Taylor String Quartet, eu disse, eu acho que esse professor de violino, ele é filho de um professor de piano que eu acompanhei numa ida dele ao Brasil, lá no IAE. O pessoal olhou para minha cara, escuta, você está na Califórnia, né? O professor está em Michigan, você tá sonhando? Eu fiquei quieto, no final das contas, era o professor. Era mesmo. O professor Lyndon Taylor, que foi, na verdade, não sei se irmão mais velho, porque ele basicamente um pouco mais de idade do que eu. Ele foi espalhado dos segundos violinos da Filarmônica de Los Angeles por muito tempo, agora já se aposentou. E ele me adotou. Né? Me preparou para poder fazer os exames na universidade, foi meu professor, e no final das contas, no final de um prazo de 3 anos, de 2 anos e meio, por aí, ele foi chamado pela Dorothy DeLay para poder estudar com ela, acabar o doutorado dela na Juilliard, e eu ia ficar sem o meu professor. Aí, numa conversa com ele na minha casa, eu falei para ele, ele falou, olha, eu vou estar lá em Nova York, mas eu vou estar licionando na Andrews. Como é que é? Como? Você vai estar licionando na Andrews, então, mas se você vai licionar na Andrews, então por que eu não peço uma transferência para a Andrews? Daí ele falou assim, bom, eu não queria falar nada, mas já que você falou, eu já conversei lá e tá tudo certo, você tem sua bolsa de estudo, tá tudo acertado. Então estou indo. Mas é muita sincronia, né? Esse caminho aí que você fez. Pois tudo se encaixou, parecia, né? que tinha sido programado. Enfim, fui para lá no meu último ano. Tinha lá a possibilidade de fazer o mestrado em regência, mas eu também não tinha uma cobertura para isso. No final de contas, deram a bolsa para esse tanto. Fizeram uma adaptação para poder também fazer um double master. E quando eu manifestei a vontade de fazer regência, o professor falou que eu tinha que falar tanto tempo. Eu disse, não, eu só tenho mais eu tenho mais um ano. Ele falou, mas não é impossível, você tem que fazer... Então, a regência era o principal ou era o violino? Eu fui com o principal sempre como violino. Sempre com violino. E depois, quando chegou no final, quando chegou na Andrews, tinha a possibilidade de fazer mestrado também em regência. Então, eu quis aderir aos 2 mestrados. Então, no final das contas, ficou um double master. E o professor, ele queria que eu pudesse fazer um exame de entrada, me trouxe... Eu conversei muito com ele, porque eu queria muito entrar naquele mestrado. Tá bom, eu vou te trazer amanhã o seu teste. Então, me trouxe a Sagração da Primavera. Me entregou na mão. Tá bom, então amanhã ele ficou melhor. Tudo bem? Tudo bem? E qual era a sua experiência anterior com regência? Bom, foi no começo da orquestra do IAE. Isso era com 19 anos que eu organizei. E depois passei a trabalhar com a orquestra durante todo aquele tempo. Mas você teve orientação formal nesse período? Não formal. Minha primeira aula de regência, digamos assim, academicamente falando, foi no Festival de Teresópolis, que estudei com o maestro Marvin Rabin, que era o coordenador, o maestro Roberto Jafé trouxe a Teresópolis. Ele era o coordenador das orquestras juvenis dos Estados Unidos por algum tempo, por muito tempo, não sei exatamente quanto tempo, mas foi meu primeiro contato acadêmico, né? E ele gostou do que ele
do trabalho, teve que se ausentar durante alguns dias, me deixou cuidando da orquestra do festival até ele voltar, porque a esposa dele não estava passando bem. Essa questão da regência sempre eu gostava muito, meus sobrinhos eles ficavam sempre olhando porque eu ia comer, se tinha alguma música tocando, o garfo, começava a faca, começava a virar batuta, sempre tentando descobrir, aí vão os maestros, né? Eu sempre falo dos maestros, ache o primeiro tempo de tudo que você está tocando. Escuta, né? O treino então, da escuta. Veja qual é a pulsação que você tá ouvindo, se é ternária, se é binária, tenta você ouvir e reger sem conhecer nada para você entender a música, porque o primeiro a gente escuta, primeiro a gente fala, depois a gente aprende a ler. Né? A música é assim também, você primeiro tem que escutar. Filosofia, né? Suzuki na veia. Pois é, então isso estava muito impregnada essa ideia de reger o tempo inteiro. Então, essa vivência mesmo, né? Porque internalizou mesmo. Era uma coisa que, até hoje, é onde eu me sinto muito à vontade, me sinto bem, é uma coisa que eu gosto, não é coisa de ok, eu quero ser maestro. Não, eu gosto de reger, gosto de fazer música. Então, quando sai de lá, eu sou eu, não sou maestro fora de lá, eu sou maestro enquanto estou regendo. Quando sai de lá, eu sou uma pessoa normal como qualquer outra, é como eu me sinto, não é que eu quero dizer que maestro tem que ser normal, não. Saiu de onde você está, o mais importante é a gente lembrar que a música é uma experiência de vida. Né? A gente não tem técnica para fazer música que chegue onde precisa se você não tiver uma experiência de vida. Né? Eu tive ouvindo experiência de ótimos musicistas no final de carreira e sempre a mensagem é unificada, no sentido de que não é a técnica, não é a questão virtuosística que faz de você um bom músico, faz parte. Mas precisa ter mais do que isso para você poder transmitir o que você precisa de música. Então, perseguindo esse ideal de você ter uma experiência de vida, de você transmitir alguma coisa em termos de vida que realmente vale a pena você ter passado por onde você passou fazendo música, né? Eu estou já misturando coisas aqui, mas é um tema que me interessa muito. Eu queria inclusive ter feito esse tema, o meu tema para tese de mestrado. O professor virou, você vai precisar de anos para você poder provar isso aqui. E qual foi o seu tema? Na verdade, eu não terminei o doutorado porque tinha muita coisa que fazer aqui e a carga acadêmica estava se estendendo muito. Então, eu pedi para interromper. E voltei. Mas aqui o mestrado, lá não existe um trabalho escrito ainda, né? No mestrado, não. No mestrado, na verdade, na época eram provas que você tinha. Na verdade, acho que até hoje existem as finals, né? Então, você tinha um concerto que equivalia à sua tese, tanto de violino quanto de mestrado. Então, teve um recital de violino, um outro recital de mestrado. E teve as provas que eles chamavam de finals. Eu não tinha ideia como que eram as finals, eu só sei que ele disse, olha, você não pode sair da sala. Se você tiver que sair, você pede licença. Então, eu fiquei na prova de violino. Eu fiquei das 9 da manhã até umas 6 da tarde, escrevendo. Levaram almoço para mim, mas na prova de regência, uma das perguntas, eu lembro hoje, era: escreva tudo o que você sabe sobre a Sinfonia Sol Menor de Mozart. Eu fiquei, peraí. Maestro, eu liguei para eles, mas isso aqui inclui toda a questão histórica, a parte analítica, toda a questão liguei no meio da prova? Sim, eu estava no departamento, eu era o único na sala, eles colocam numa sala e vai escrever. E daí a prova, se você precisar falar com o seu professor, você dá vontade. Eu podia. Então, é tudo. Mas é muito tempo, então. Você tem o tempo que você quiser. Se você quiser, você pode interromper a sua prova hoje e pode continuar amanhã. Tudo bem. Então, eu resolvi fazer de uma vez só. Eu saí de lá depois da meia-noite. Né? Comecei às 9 da manhã, levar almoço, levar jantar, e eu continuei lá escrevendo. Então, essa foi a final da prova. Então, não era uma tese na época, era assim, esse era o processo, né? Mas então, eu não sei onde é que eu estava. Você estava falando, né, sua ida para os Estados Unidos, os seus estudos, né, essas coincidências, né? Final, ida para Andrews, exatamente, né? Com o professor Lyndon Taylor. Então, a partir de lá foi que as coisas começaram a se definir muito bem.
Ele achava que eu deveria ficar lá já para encaminhar diretamente para o doutorado, mas na época eu achava que eu tinha alguma coisa para poder fazer aqui. Era a época em que a gente não tinha internet, então a comunicação era um pouco mais lenta. Eram cartas que demoravam dias para chegar lá, às vezes mais de uma semana, para poder chegar a carta lá. Então a comunicação não era imediata e a gente tinha que assumir certas coisas. Eu voltei pensando que eles precisavam de mim aqui. Quando eu cheguei aqui, não foi bem assim. Olha, não está pronto ainda o que a gente estava preparando para você estar inserido, então você vai continuar fazendo o que você estava fazendo. Então eu vim para trabalhar no IAE e retomei o trabalho com a orquestra, com professor de violino, viola, etc e tal. Então essa foi a volta para o Brasil, né? E foi assim que aconteceu. E aí você sempre buscando novos desafios. Como iniciaram os projetos aí dos festivais? Dos festivais. Bom, nessa época eu já estava, eu já era violinista do Teatro Municipal, a Dia Sinfônica, tinha várias funções aí. Mas daí me chamaram para poder fazer em 91, o Sr. Rogulski, um violinista da Municipal na época, falecido, pediu para eu fazer parte de um grupo que ia tocar como orquestra num festival em Poços de Caldas. Vieram um grupo de italianos e eu fui como violinista. Vim embora para o Brasil, mas no final do festival me abordou o filho do administrador da orquestra da cidade, de Poços de Caldas. Meu pai quer falar com o senhor, o que ele quer? Bom, você fala com ele. Então ele me convidou para poder trabalhar com a orquestra e eu falei, olha, eu moro em São Paulo, fica inviável. Não, a gente cobre suas despesas. Bom, no final das contas aceitei o convite para poder vir conhecer a orquestra. Quando eu vi a orquestra, eu disse, bom, tem algumas condições. Primeiro, a gente tem que ensaiar num local diferente desse aqui, um local mais salubre. Temos que tocar um repertório que a orquestra possa dar conta. E daí as condições financeiras são essas. Eu dei as mesmas condições financeiras do que eu recebia no Teatro Municipal, pensando, eles não vão aceitar. Eles aceitaram. E daí eu tive que ir. Eles não vão aguentar 3 meses comigo. Eles aguentaram. E daí, no final desse tempo, em 94, eu pedi para realmente sair, porque estava muito corrido. E em 99, o mesmo administrador me chamou, mas se o senhor não voltar aqui, a orquestra vai acabar. Aí eu fui lá, socorrer a orquestra em final de agosto de 99. Nessa época eu estava atuando como maestro assistente da Sinfonia de Campinas, com o maestro falecido Benito Juarez, e eu fui para ver o trabalho da orquestra e no final de setembro o Dr. Mark Stone me abordou no final do ensaio da orquestra falando, olha, você não me conhece, mas eu sou seu chefe, sou eu que lhe pago, então eu gostaria que o senhor pudesse organizar um festival de música para a cidade. Isso foi em 99. Então início de outubro organizamos o festival, em janeiro aconteceu o primeiro e dali para frente já é história. Nós estamos hoje indo para a 27ª edição. Sempre em janeiro. Sempre em janeiro. No início tínhamos 2 semanas, depois passamos a ter uma semana, outros festivais vieram também despontando nesse rastro, né, do mesmo formato. Estamos hoje com praticamente a maior parte dos professores são aqueles com quem nós iniciamos o primeiro festival. Então temos aí uma história de amizade, de companheirismo então é um festival nosso, de todos nós, né? Então é uma das coisas que a gente sempre primou entre nós foi ter um bom clima de trabalho, um bom ambiente de trabalho, não somente para nós, mas que isso pudesse ser também transparecido para os alunos e que pudesse ser estendido a eles. Reverberado. Né? Então, essa é a história do festival. Do início, né? Mas aí, se você começou em 99, tem muita história para contar. Surgiram outros festivais. Aí vieram vários outros, né? Na época que eu estava nos Estados Unidos, o Dr. Marcos Machado, que é um grande amigo até hoje, ele pediu para que fôssemos juntos conversar com o prefeito em Bagé, no Rio Grande do Sul. Resultou em 12 edições do Festival Internacional Música no Pampa, que foi uma experiência ótima para todos nós, com outros amigos também da música. E daí vem uma lista de festivais em algumas cidades. Fizemos Brasil Instrumental Andradas por 12 anos na cidade de Andradas. Fizemos festival em Maringá, em Lages.
depois outros festivais que aconteceram em Curitiba, Aracaju, Aracaju? Fortaleza, por coincidência. Porque até então você estava bem lá no sul, né? Aracaju, na verdade, eu fiquei muito contente com o convite na época, porque meu pai nasceu em Aracaju, eu nunca tinha ido até lá. Então foi um momento marcante para mim poder ir até a cidade de origem do meu pai. Enfim, meu pai foi para o Rio Grande do Sul com a mesma idade que eu vim para São Paulo, com 17 anos, e nunca voltou para Aracaju. Então, vieram vários festivais nessa linha, mas sempre com praticamente a mesma equipe de professores atuando. Um grande número de estudantes também seguiu esses professores em vários desses festivais, e foram momentos muito marcantes para todos nós, como hoje. Alguns profissionais ainda voltam para poder se reciclar nos festivais. Agora mesmo, no Festival Música nas Montanhas, temos aí um ou outro profissional que já atua profissionalmente, mas eu gostaria de ir para o festival. Então, eles voltam, não somente pelo fato musical, mas pelo contato de amizade que tem com os professores, pelo ambiente, e eles contribuem muito para a formação daqueles que estão vindo. Então, a troca de experiências é muito valiosa nesse momento, porque você tem uma troca de experiências entre os alunos, e professores, e entre profissionais que vão até lá, às vezes para se apresentar como nos concertos, ou às vezes para poder fazer parte como parte da orquestra mesmo do festival, né? Eles vêm com essa finalidade. Então, a gente tem momentos muito agradáveis de reencontros no festival também. Por fim das contas, esse grupo, né, de músicos acaba sendo... Não vou dizer que é o mesmo grupo, né, que circula o país inteiro, porque seria muita pretensão dizer isso. Mas não está muito longe disso. Não, praticamente isso. Praticamente isso. Por exemplo, tem vários professores que estão até aqui hoje, são parte do festival do primeiro. Então, até hoje, né? Posso citar nomes aqui. O professor Marcelo Jafé, Bettina Stegman, o Bob, o Robert Sweathouse, professor de violoncelo, o professor Mário Rocha, o professor Donizete, e por aí vai, né? E outros que quase também quase na sequência, né? Anos depois já começaram, eles estão aí até hoje, estamos todos juntos. Então, essa é a linha, mas viajamos juntos para todos esses lugares. Eu vou tomar liberdade de listar aqui, porque eu tenho no site, inclusive, quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, jeanreis.com.br, tem lá o site criado por você também, né? Você faz tudo, tem assim, bem detalhado o seu trabalho, mas eu vou ler aqui um pedacinho, né? Além de sua atuação como regente violinista, Jean Reis é reconhecido por seu trabalho como diretor artístico, incluindo mais de 80 festivais de música no Brasil. Festival Internacional de Canto de Curitiba? Canto? Sim. Fizemos um festival de canto na primeira edição. Logo em seguida, aí recebemos um convite para poder participar junto com o Festival de Ópera. E fizemos um festival de ópera 2 anos em Curitiba. Então, tivemos 3 atuações em Curitiba. Então, essa foi uma experiência diferente também que fizemos em termos de festival. E quantas edições teve? Juntos foram 3 edições, né? Tudo isso, uau! Mas daí alguma parte da equipe mudou-se de Curitiba, a outra eu achei melhor que eu fosse noutra direção, porque tem uma questão que é direção artística. A direção artística é o seguinte: você convida as pessoas para estarem juntos. Eles me convidaram para ser diretor artístico, mas eu falei a eles, olha, Gerard, né? É um amigo até hoje. Na verdade, a direção artística está sendo sua. Você está me chamando para poder me fazer uma gentileza de ser diretor artístico. Mas você é o diretor artístico. Você convida as pessoas, você organiza as coisas, eu chego com o nome. Então, seja você o diretor artístico. Tá? As coisas funcionam melhor assim. Porque daí você trabalha com as pessoas que você está acostumado, as pessoas que trabalham dentro do seu esquema. Né? Então, nos entendemos. Então, foi essa a minha... quando eu parei de trabalhar lá nessa direção em Curitiba. Aí tem aqui o Festival de Ópera do Paraná, que você mencionou, né? Festival Internacional de Música de Maringá, FIMA, né? Sim. Festival Internacional de Música do UNASP, São Paulo, MUNASP, que eu tive até o privilégio de participar em 2014. Isso. E interessante que aí, pelo menos nesse que eu fui, deve ter outros também,
tinha ali masterclass de piano também, né? Sim, nós sempre que tivemos a chance de incluir piano, nós incluímos o que exige uma estrutura diferente, porque você tem que ter piano para os pianistas, né? Se você não tiver piano, os pianistas eles ficam sem instrumento, né? Perde o sentido. Numa instituição como o NASP, por exemplo, que você tem um departamento de música com pianos, então você pode incluir uma classe de piano para os participantes, né? E na pandemia teve edição na pandemia também, tivemos especialmente o festival de Poços e tudo mais, nós fizemos edições online, né? Então não foram interrompidas as edições que existiam na época, então fizemos essa proeza de todos, né, na época, de reinventar o que a gente não tinha ideia que iria acontecer, né? E as coisas mudaram de lá para cá. Ainda estamos nos recuperando, não sei se recuperando ou mudando de direção, mas não é o mesmo cenário, né? Para quem realiza coisas no Brasil, projetos e tudo mais. Então vivemos um momento atual diferente, né? Mas continuamos fazendo. Quer falar sobre isso? Sobre essa mudança? Não, na verdade é o seguinte, é que o patrocínio que tínhamos disponível antes da pandemia, ele seguiu o seu curso natural, como sempre tivemos. Na sequência, várias empresas tiveram seus recursos afetados, né? Algumas empresas fecharam. Outras, quando voltaram, hoje, por exemplo, o Festival de Poços, por exemplo, patrocinadores que nós tínhamos como digamos, patronos do nosso patrocínio, passaram a um estágio em que, em vez de eles deverem os impostos para o governo, o governo passou a dever para eles. Então, eles não tinham impostos devidos, então não podiam patrocinar, né? Então, tivemos que recorrer a outros recursos, a outras empresas que também eram novas e empresas que foram surgindo. Então, o mercado, quem entende mercado, eu não sou pessoa especialista em mercado, a gente trabalha com o final do que o mercado nos oferece, que é o cenário que a gente tem. E o cenário é este, né? Nós temos ainda um mercado muito mais cauteloso com certas ações, né? Então, nós tivemos que nos reinventar também nessa questão orçamentária, na questão dos patrocínios. Os festivais não são tão grandes como nós já tivemos no passado, porque nós não temos os mesmos recursos. No momento, nós temos um festival que começou grande também, que é o Festival Internacional de Música Araucárias do Paraná, o Festimap, que está acontecendo em Toledo. Nós temos um patrocinador, que é a Prati, que faz realmente um trabalho incrível com a cultura. Fez questão de ser o único patrocinador, porque eles querem realmente fazer as coisas acontecerem como eles acham que funciona. E funciona, né? Então, a cidade de Toledo tem um teatro maravilhoso. Então, nós temos lá um festival grande, né? Quantas edições já teve? Nós estamos indo para a terceira edição agora, novo, em julho, né? Do ano que vem. É um festival novo. E já está. Foi o primeiro festival que nós fizemos em que os recursos para julho do ano seguinte já estavam na conta em dezembro. Então, o planejamento do festival já começava com os recursos já fornecidos. Então, isso é um descanso muito grande para quem organiza, sabe do que a gente está falando, com né? Certeza. E assim também a situação atual ainda é essa. Então, temos agora o privilégio de ter uma estrutura de um festival que a gente sempre sonhou em todos eles, né? Que é uma previsão orçamentária anterior à realização, já disponível, e a realização, então, dá para se fazer com toda a organização que a gente está acostumado. Né? Tudo acontece. Uma paz, né? Fica todo mundo tranquilo. E existem programas de bolsa para os estudantes? Como que funciona? Desde o primeiro festival, a nossa prioridade dentro do nosso orçamento é trazer os alunos, né? Porque quem é aluno, quem é parente, quem é pai, quem é irmão de músico, de estudante de música, sabe como é. Tem que gastar horas e horas estudando e não dá tempo de você estar trabalhando ao mesmo tempo. Hoje já existem oportunidades de você participar de orquestras jovens, de orquestras em cidades que absorvem um pouco desse mercado
trabalhado com estudantes de bom nível, mas nem sempre é possível. Então, o estudante está sempre precisando de um apoio financeiro. Então, nós temos o que nós consideramos como bolsa, hospedagem e alimentação enquanto o estudante estiver lá. Então, talvez a parte maior do nosso orçamento sempre é direcionada para essas bolsas para os estudantes. Então, é um trabalho que às vezes doloroso, porque você vê um número grande de potenciais bolsistas, mas você tem um número reduzido comparado a esse número de candidatos para quem você pode oferecer, né? Então, é muito difícil essa tarefa. Quer dizer, é difícil você escolher dentre tantos iguais aqueles a quem você vai oferecer e como é que uma você bolsa de faz essa estudos. seleção? Fazemos através de vídeos que são enviados do YouTube. Faço questão de não saber a procedência deles, né, para poder saber que eles estão ali se candidatando como bolsistas para a música. E de algumas dessas experiências tem sido dado um resultado interessante. Por exemplo, hoje um dos professores de uma universidade, eu não quero citar nomes porque eu não quero deixar ninguém sem graça, mas um dos professores importantes de uma das universidades no interior de São Paulo, alguém que quando chegou no festival era totalmente desconhecido para nós, né? Mas deu para ver que era um potencial talento, foi para os Estados Unidos, fez o seu mestrado, fez o seu doutorado, voltou, é professor de uma universidade, um ótimo violinista. Quer dizer, é uma das experiências que a gente tem. Então, várias vezes a gente recebe e-mails de alunos que têm o cuidado de retornar a importância que teve o direcionamento do festival para a vida deles, né? Aqui, no passado, por exemplo, já tive a oportunidade de sair daqui com fita BASF, né? De alunos, candidatos que o professor já leva para ver se você consegue. Hoje eles estão aí, fizeram seus mestrados, seus doutorados, são atuantes aqui, são atuantes nos Estados Unidos, alguns foram para lá e ficaram, né? Então tem muita vida afetada nesse processo todo. Isso traz uma satisfação que não tem preço. É uma responsabilidade, né? Mas também é de um retorno que não se mede, eu acho. O retorno é muito gratificante. A responsabilidade, às vezes, ela não é tão prazerosa para se executar o que a gente precisa. Por exemplo, teve já uma outra situação em que eu tive que orientar para que a pessoa não seguisse música. Porque, às vezes, nós temos uma orientação aos alunos de que tudo vai dar certo e às vezes a gente tem que trazer para a realidade. Né? Tudo bem, todas essas questões eu sou assim intensamente otimista. Tive um livro tive um livro que mudou minha vida, o Poder do Pensamento Positivo, Norman Vincent Peale, para quem quiser. Mudou a minha vida, e os livros na sequência dele você acha que pode, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, enfim, tem vários livros deles que são ótimos, foram ótimos para mim pelo menos, mas a realidade ela precisa ser trazida para a vida de quem quer que seja. Por exemplo, uma dessas pessoas, ele era um ótimo instrumentista de orquestra, de metais, não vou dizer qual, mas eram 3 elementos para poder tocar, era a orquestra, ele e eu, os 3 juntos a gente não conseguia se encontrar. Então eu fui conversar com eles, qual é o seu objetivo de vida? Você é trompetista, onde você vai tocar? Você vai tocar ou na Sinfônica do Municipal ou na USESP. Você sabe quem toca na Municipal, quem toca na USESP? Não. Bom, então o que mais você quer fazer com música? Não, só quero tocar em orquestra, mas isso não é suficiente às vezes. É bom você ter uma outra, você gosta de tocar, de fazer cachê. Não, cachê, esse negócio de cachê, não dá. Tem que chamar para a realidade. Né? Olha, então fazer o seguinte, deixa eu falar uma coisa para você. Você soa muito bem sozinho, né? Um som lindo, né? Tocava umas passagens difíceis, mas quando vai tocar junto não dá. Então, o final da conversa, né? Você tem quase 25 anos, como é que você vai se sustentar na vida, né? E hoje, depois daquela nossa conversa, ele é um ótimo administrador de banco, ainda gosta de música, né? O que é importante, mas a gente precisa colocar no chão, né? O professor Alberto Chafé, na primeira entrevista que ele teve quando fomos falar sobre estudar com ele ou não, porque ele tinha vagas limitadas, ele perguntou: o que você quer fazer com música? Eu quero tocar em orquestra, fazer música de câmara e lecionar, dar aulas. Ah, tá, então a gente conversa, né?
porque uma boa parte chega aqui querendo ser concertista. Concertista na sua idade já está fazendo carreira, já fez todo o repertório que precisa ter feito. É uma outra abordagem, né? E é uma pena que ainda, de vez em quando, a gente encontra com alguns estudantes que ainda têm essa ambição. Eu vou ser solista, tudo bem, não tem nada de errado ser solista, mas eu vou viver disso, né? Pouca gente vive disso. A gente tem que lembrar que existe um mercado de trabalho realista, né? Nós estamos no Brasil. Se você for para a Europa, a sua abordagem para o seu preparo para o mercado é uma, se for para os Estados Unidos é outra, elas se misturam. Mas no Brasil, a gente precisa saber fazer várias coisas para você poder fazer aquilo que você quer, né? No caso de regência, por exemplo, se você vai quiser ser maestro, não é só reger. Isso, né? que eu queria falar. Antes que você conclua, eu já vou aproveitar, deixa. Então, você está falando aí da realidade do mercado de trabalho, né? No nosso país. Sim. Quais são os elementos necessários para a construção de uma carreira como maestro nessa realidade que a gente está inserido? Porque eu vou maestro, então vamos lá. Primeiro, para você ser maestro, você tem que reger alguma coisa, né? Ou você vai reger coral, vai reger orquestra, vai reger um grupo de câmara, uma banda, enfim. Mas vamos falar de orquestra, né? Que é a minha, digamos assim, onde eu estou mais inserido, né? Tem a ideia, eu estou falando aqui agora baseado na relação que eu tenho com alguns alunos que chegam de regência, né? Às vezes eu encontro quem tenha a ideia de que reger é a coisa que vai fazer com que a carreira aconteça. Não. Na minha concepção, veja, eu vou falar dar o meu parecer. Eu não sou o dono da verdade, mas eu posso repartir aquilo que a impressão que eu tenho. Então, para quem quiser usar da minha experiência ou do que eu penso, fique à vontade. E, novamente, deixando bem enfático, tem outras maneiras de pensar, outras maneiras de acontecerem as coisas. Mas, na prática, é muito bom que a gente não entenda da regência apenas em si, porque reger é a cereja do bolo, é a coisa mais fácil, né? Você chega na frente da orquestra e você estudou sua partitura e você conhece a música, vai reger, a orquestra está lá, maravilha, né? Se isso puder acontecer, tá tudo certo, você está no céu. Agora, antes disso, você tem que produzir o que vai acontecer, né? Então, você precisa... Você vai reger uma orquestra de estudantes. Você tem que entender de outras coisas. Você precisa saber como é que você monta a orquestra, como é que você abre uma estante de música, como é que você coloca a posição da cadeira em relação à formação da orquestra. Você tem que montar a orquestra, você tem que saber como é que se faz o xerox, como é que se monta uma partitura, para orientar o seu arquivista, como é que você faz o arquivo da orquestra para você não perder aquilo que você já fez, como é que você monta a partitura para que ela possa ser legível, como é que você escolhe a partitura, de onde você vai buscar a partitura, todas essas coisas é preciso que a gente saiba para orientar cada um das funções. Vamos dizer que é o chão de fábrica da... Tem que saber. O melhor administrador da fábrica é quem passou por todas as etapas. Né? As etapas. Ele limpou, ele organizou, ele trabalhou nas sessões. Então, se você puder ter sido um músico de orquestra, melhor ainda. Nada contra os maestros que são pianistas, mas é uma contingência da formação. Mas se você puder ser um músico de orquestra e você sentar na orquestra e saber como é que é a sensação de você estar lá sentado e olhando para lá, o que é importante para você, né? Então, é muito importante que a gente lembre, enquanto você está regendo, que você tem que reger para o músico, né? Não é para o público, é para o músico, né? Aquele famoso clássico exemplo também da pessoa que é diretor de uma escola, né? Mas que não foi professor de sala de aula. Pois é. Como é que vai fazer isso, né? Exatamente. É outra realidade quando você... É outra visão que você tem. Mas daí, quando você vai trabalhando com uma orquestra de estudantes, por exemplo, alguns estudantes, não, eu não quero reger orquestra de estudantes, quero reger orquestra profissional. Mas se você não passar por uma orquestra de estudante, você vai perder uma boa parte da sua formação. Você vai perder a chance de escrever para eles, de poder entender quais são as dificuldades. Eu tive uma orquestra que eu regi, uma orquestra de comunitária, tinha um oboísta em que tinha um oboé que não tinha duas notas que não tocavam. Então você tinha que lembrar que quando estudava para ele, escrevia para ele, você não podia usar aquelas duas notas, porque o oboé não tocava. Mas então a gente tem que ser um arranjador? Tem que ser. Se o maestro... É uma prerrogativa? Quase. É porque, sabe, como é que eu vou dizer uma coisa assim... se você for pai e você não souber fazer um arroz com feijão ou alguma coisa do momento, você vai ter problemas em algum momento, né? Você tem que participar da coisa. Então, você tem...
você tem que fazer certas coisas para ver como é que as coisas funcionam. Enquanto você não escrever uma coisa, vai ser mais difícil de você entender, facilita a sua análise da música quando você escreve. Eu vou dar um exemplo. Eu estava na Orquestra Sinfonia e Cultura e o maestro não estava, o maestro Lutero Rodrigues não estava disponível naquele dia, e me chamaram para conversar com uma pessoa que tinha levado composições. Quando ele me colocou na frente do computador, eu olhei e disse, mas esta região em que está escrita essa parte para as trompas, elas não tocam essas notas. Mas você não está ouvindo? Não está no computador? Sim, o computador toca, mas eles não têm essas notas no seu instrumento. Bom, resumindo, ele veio até a minha casa na tarde, e quando ele chegou, o que eu ouvi dele foi: o meu professor disse que não é para eu escutar o que o senhor está sugerindo, para escutar outros compositores como Brahms, como Beethoven, como Wagner, como Sibelius, porque senão ele vai perder a minha originalidade. Como assim? Você não está escutando porque senão eu perco aquilo que é o meu estilo. Olha, com todo respeito, o seu estilo, ele está muito semelhante ao que Bach já escreveu. Agora, se alguém for optar entre tocar o que você está escrevendo, o que Bach escreveu, é mais fácil para ele optar por Bach, porque é comprovadamente o que vai ser bem sucedido no palco. Então, o que eu quero dizer aqui, quando a gente tem experiências, né, diferentes, você vai poder ajudar pessoas, inclusive pessoas assim que precisam. Amplo, né? Eu já tive alunos de regência que chegaram com conceitos de teoria musical totalmente deformados, de onde eles tiveram o aprendizado deles. Então, você tem que ter uma visão geral das coisas para que você possa não pedir coisas que não sejam adequadas. Pedir coisas que não sejam possíveis para o seu montador, pedir coisas que não sejam possíveis para o seu arquivista, para você não pedir coisas ridículas para os seus instrumentistas de cordas. Porque se você não entende de cordas, não defina as arcadas. Se você não entende de madeiras, não peça uma articulação que ele vai ficar olhando para vocês. Mas o que o senhor está falando do quê, maestro? Entende? Então, nosso desejo de aprender, de trocar experiências com o músico, é muito importante você ser um músico de orquestra, para você poder pedir coisas, para você conversar, para você poder estabelecer um ambiente de ensaio que seja adequado para todos. É uma visão muito global, né? Muito detalhada, ao mesmo tempo ampla. Isso. Né? Quanto mais experiência um maestro em formação puder ter no contato com o seu instrumento, que é a orquestra, melhor vai ser. Sim, né? Eu, como pianista, né? Os pianistas sabem, a gente vai tocar alguma coisa que foi escrita para uma pessoa que se percebe, às vezes, que a pessoa não é pianista, assim, não é que precisa ser pianista, mas precisa ter um conhecimento do instrumento, o que é executável ou não, né? Exato. Aí você fala assim, não dá para fazer isso, vou ter que mexer na partitura original, não tem jeito. Exatamente. Né? Como é que você vai escrever uma parte de harpa? Se você não conversar com um arpista, não é um piano. Né? E se você vai escrever uma parte de piano, como é que nem todo mundo tem uma mão de Liszt, né? Alguns têm umas mãos de Nelson Freire. Então, você tem que ter uma concepção do que você está escrevendo, para quem você está escrevendo, né? Jean, você, além de atividades como diretor artístico, maestro, também como violinista. Fale um pouquinho aí do Versátiles Ensemble, Orquestra Versátiles. Fala um pouquinho desse trabalho. Então, eu sinto, lógico, quando você começa a reger, você vai ter que se dedicar um pouco para que a sua carreira decole. Ninguém resolve, ok, vou ser maestro e espera que as coisas caem do céu. Então, você usa muito do seu tempo para poder gerir essa parte em que as coisas começam a acontecer. Por exemplo, os primeiros festivais, eu montava a orquestra no palco. Eu tinha que carregar cadeira, eu tinha que montar partitura, eu tinha que fazer xerox. Hoje em dia, não. Nós tem uma estrutura, tem pessoas que já sabem como fazer a gente diz o que tem que fazer, cada um sai fazendo a sua função, exercendo a sua função. Mas, no caso de violino, ele vai ficando um pouquinho claro porque você está ocupado com essas coisas. Então,
hoje eu tenho mais tempo de poder voltar a tocar, porque não tem nada como você colocar a mão no instrumento, sabe? É muito bom você colocar o bolo para ser vendido na estante, na padaria, mas de vez em quando é bom você ir lá atrás fazer o bolo, né? Ver, colocar o sabor, colocar a mão na massa. Então, quanto mais a gente estiver envolvido com a música, as duas partes ganham. Eu já ganhei muito para o violino com a experiência com o maestro, né? Várias questões, né? Interpretação, vendo de o que é feita a música, tocando, pensando em música, em frases e tudo mais, qualidade de som, todas essas coisas elas têm um intercâmbio com a sua atividade. Agora, tocar é um prazer enorme, então agora eu posso estar voltando com mais tempo dedicado ao violino. Então, o que é isso? Dentro dos projetos, há grupos que se extraem do grupo maior. Por exemplo, agora, projeto para a Orquestra Serprati. Tem a Orquestra Serprati, mas da orquestra vem a Camerata. A Camerata eu posso sentar e tocar. Da Camerata vem um quinteto de professores. Bom, a gente pode tocar para valer. Então, essa é a experiência, porque não dá para você dizer que não faço mais parte dessa família, mas é como você gostar de fazer música. Impressionantemente rica, né, de detalhes, de várias possibilidades. Jogo rápido, finalizando nossa conversa, eu vou falar uma palavra. Já acabou. E você, foi tão rápido, né, foi tão gostoso. Você vai falar o que vier à sua cabeça. Tudo bem. Livre associação, se não quiser falar, também pode pular. Um sonho. O sonho é acordar. Uma frustração. Desafio. Realização. Gratidão. A música. Vida. Experiência de vida. Sentido da vida. Ser feliz. Quer dar o seu recado final? Suas redes, os seus incentivos. Pode olhar para aquela câmera ali. Desculpa, eu esqueci vocês. Para os estudantes, aquelas pessoas que aspiram a entrar na música profissionalmente. Então, alguns que me conhecem pensam, mas você está falando, você nem chegou tão longe assim. Claro que não cheguei tão longe. Só que a distância de onde foi a saída para onde chegou, essa é uma distância grande. Então, não importa onde você está, o importante é você ter objetivos para você se tornar o melhor que você puder ser. Não aquele melhor que puder ser assim, medíocre, o que der, deu. Não, você se esforça mesmo para você chegar ao máximo que você puder ser como você e seja feliz com isso, sem comparações. Tem tanta gente melhor do que a gente, tem tanta gente com mais oportunidades do que nós tivemos e está tudo certo. Elas vão estar no lugar certo. As pessoas... mas você não tem vontade de reger... Vamos dar um exemplo idiota, né? Você maestra filarmônica em Berlim. Não dá. Desculpa. Isso não é dizer que você não é capaz, que você está cortando os sonhos. Não. Essa é a realidade, né? Então, agora, tem coisas que a gente pode fazer. É com essas coisas que a gente constrói a nossa vida e constrói a nossa felicidade. E o mais importante é a gente buscar sempre aperfeiçoar não somente a nossa parte profissional, mas buscar um aperfeiçoamento, um gerenciamento de vida que leve você aonde você precisa estar. A gente comete muitos erros na música, a gente comete muitos erros na vida. Nós não temos uma bola de cristal para conhecer o futuro, mas para quem tem as suas formas de poder ver a vida, no meu caso, eu gosto de pensar que Deus está dirigindo as coisas da maneira como só Ele sabe. Para quem partilha da mesma linha de pensamento, sabe exatamente do que eu estou falando, e as pessoas precisam ser felizes. E isso é o que importa. Busca o seu caminho e sorte para você, sorte para nós, que seja assim. Maravilha. E a voz de quem vivenciou todos esses anos nessa carreira, o seu aprendizado que você quer deixar aqui, né, como recado, que é o que te motivou, que é o que te levou até aqui, né? Então, acho que isso que importa, é aquilo que você consegue fazer, né? No melhor sentido, né? De melhor performance possível, né? Muito bacana ouvir. Bem por aí. Jean, muito obrigada. Foram 1 hora que voou.
Foi muito bom. Foi rapidinho. Um abraço para você que está aí. Quem quiser, todos os meus contatos estão no meu website www.jeanreis.com.br, ou se você preferir, www.maestrojeanreis.com. Daí você vai ter lá meu Instagram, meu WhatsApp, o que você quiser. Estou à disposição. Maravilha. Sucesso aí nos próximos festivais, nos próximos projetos. E a gente se despede aqui e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau. Até mais.